Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas Melo. Essa é mais uma aula da disciplina de construções geométricas. Nessa aula de hoje, a gente vai aprender divisão de segmentos retilíneos. Então, é o seguinte, aqui na apostila que a gente vem utilizando, que é a apostila que eu já enviei para vocês, o PDF, eu estou aqui na apostila na página 46, beleza? Está aqui embaixo, ó. Página 46, a gente tem o primeiro método para a divisão de segmentos retilíneos. E depois tem um segundo método. O segundo método vai ficar de atividade para vocês, ok? Vou explicar, vou fazer a construção do primeiro método para vocês e o segundo método é atividade. Qual que é o nosso objetivo? O que consiste? O problema 1. Divida o segmento AB em N partes iguais. A gente quer repartir um segmento em N tamanhos iguais. Só que N é uma partição genérica, né? E nós vamos fazer, como a apostila sugere, uma divisão em 5 partes iguais e isso não perde a generalidade para qualquer outro número de divisão que você queira fazer. Basta seguir os procedimentos desse método que vocês conseguem dividir em duas, três, de dois a gente já sabe, né? Que é partir um segmento ao meio, achar o ponto médio de um segmento. Aí a gente pode fazer a partir disso, dividir em 3, 4, 5, 6 e aí por diante, em quantas partes a gente quiser, ok? Então nós vamos estudar agora o primeiro método, usando como exemplo partir um segmento qualquer de extremidades AB, vamos parti-lo em 5 pedaços de mesmo tamanho. Ok, primeiro passo, por uma das extremidades do segmento AB, digamos A, traça-se uma reta qualquer que não passe pela outra extremidade. Vamos aqui utilizar o auxílio do GeoGebra para a gente fazer essa construção. Então, vou fazer o seguinte, vou traçar o segmento AB, aqui, beleza. Vou colocar os nomes desses pontos, para que a gente saiba as extremidades. E vou traçar o segmento, já já. Aqui está o nosso segmento AB. Aliás, ali estão os pontos AB, né? Agora sim eu tenho o segmento AB. Como o segmento é o nosso objeto principal aqui, eu vou destacar ele, vou modificar a cor dele, vou deixar ele vermelho, vou aumentar a espessura dele, para que fique bem destacado lá o nosso segmento AB. Beleza, está aqui. Agora, o primeiro passo fala o seguinte, a gente deve, por uma das extremidades, vamos supor A, vou traçar uma reta qualquer que não passe pela outra extremidade. Então, não precisa ser uma reta não, pessoal, pode ser uma semi-reta que já vai dar certo, ó, semi-reta. Vou traçar uma semi-reta aqui, que não passe pela extremidade B, ou seja, que tem uma certa angulação com o segmento AB. Então, vou colocar aqui assim. Beleza, aí gerou aquele pontinho lá. Aquele pontinho eu vou deixar de exibir ele para não confundir com os outros passos da nossa construção. Agora, o que a gente precisa fazer é o seguinte, ó, 1.2. Com uma abertura qualquer no compasso, marcamos 5 segmentos de igual medida, a partir da extremidade escolhida, nesse caso A, obtendo pontos C, D, E, F e G. Então, vocês, usando régua e compasso, a gente usaria uma abertura qualquer para colocar a ponta seca do compasso aqui em A, fazer uma abertura qualquer e marcar um pontinho aqui, ó. Eu, como não estou usando o compasso, eu vou só clicar em cima e marcar um pontinho. Beleza? Aí, como que a gente faria os próximos pontos? Você colocou a ponta seca aqui, escolheu uma abertura e marcou esse ponto. Fez um corte aqui e marcou esse ponto. Aí você traz a ponta seca para cá agora e marca um outro ponto de mesma distância aqui na frente. E assim por diante vai trazendo esses pontos. A gente tem que marcar 5 segmentos. A gente vai marcar 5 pontos. Como que eu vou fazer isso aqui no software para garantir essa distância?
eu vou usar um comando de simetria, ó, de reflexão. Reflexão em relação a um ponto. Eu vou refletir esse ponto, vou clicar aqui nele, em relação a esse ponto. Aí ele criou esse outro pontinho aqui para mim, ó. Mesma distância daqui para cá. Agora eu vou refletir esse ponto em relação a esse. Gerei aquele outro ponto. Vou refletir esse em relação a esse. E por fim, vou refletir esse em relação a esse. Beleza? Aí eu gerei todos os pontos que eu preciso. Vou deixar de exibir esses rótulos aqui para não confundir a gente. Ok? Então, beleza. Eu tenho esses 5 segmentos aqui de mesmo tamanho. Ó. 5 segmentos de mesmo tamanho. Mas o meu objetivo é dividir esse segmento vermelho aqui em 5 pedaços de mesmo tamanho. Vamos para o próximo passo, 1.3. Eu vou unir o ponto B e G, encontrando uma reta R. G é o último ponto da minha construção. É esse ponto aqui, ó. Eu vou unir eles fazendo uma reta. Ó. Esse último ponto com a extremidade do meu segmento. Ok. Essa reta aqui, ela vai me auxiliar. Por quê? Agora, o próximo ponto, o próximo passo da construção é traçar, passando pelo ponto F, uma reta que seja paralela a essa reta que a gente acabou de construir. Eu vou traçar, passando por este ponto, uma reta paralela a essa reta aqui, ó. Então, vou vir aqui no meu comando de reta paralela, vou construir, passando por este ponto, paralela a esta reta. Criei aqui a reta e agora eu vou destacar o pontinho que, interseção de dois objetos, a interseção dessa reta que eu construí paralela com o meu segmento. Este pontinho que foi gerado aqui, ó, este tamanho de segmento é o tamanho que a gente busca. Se a gente trouxer esse tamanho para cá, para cá e para cá e para cá, nós vamos ter a divisão em 5 pedaços iguais, que é o próximo passo. Ó. Com a abertura do compasso na medida KB, a medida KB é esse segmento aqui, ó, tá bom? Esse aqui seria o ponto K. Com a abertura do compasso com a ponta seca aqui até aqui, eu transfiro, passo a ponta seca para cá e marco um outro pontinho aqui. Como que eu vou fazer isso? Com o meu comando de simetria. O simétrico desse ponto em relação a esse. Gerei esse de cá. O simétrico desse ponto em relação a esse. E o simétrico deste ponto em relação a esse. Pronto, eu tenho todos os pontos da minha construção. Vou deixar de exibir esse rótulo aqui também. E vou deixar de exibir esse rótulo aqui. Se eu traçasse essas outras retas aqui, ó, elas seriam todas paralelas. Todas retas paralelas, por construção. E o que justifica, eu vou mudar a aparência dessas minhas retas aqui, para facilitar a nossa visualização. Deixa eu esperar sumir esse comando aqui. Clicar com o botão direito, propriedades, e vou deixar essa reta no estilo tracejado. Todas elas. Beleza, aí melhorou nossa visualização. Todos esses segmentos aqui, pessoal, no segmento vermelho, ó, este é do mesmo tamanho desse, que é do mesmo tamanho desse, desse e desse. Como eu sempre comento com vocês, eu gosto de fazer a justificativa para o resultado que nós encontramos. Por que que essa construção dá certo? Por que que nós ficamos com 5 pedaços do mesmo tamanho no nosso segmento AB? O que justifica essas retas que a gente vê aqui, que estão tracejadas, são todas paralelas, a justificativa dessa construção é o teorema de Tales, né? Porque nós temos o paralelismo, esse feixe de retas paralelas aqui, e como todos os segmentos aqui em cima foram construídos de mesmo tamanho, nós temos os segmentos desse outro lado aqui também acompanhando a proporção. Todos eles vão ser do mesmo tamanho, justamente pelo feixe de retas ser paralelo. Beleza? Então tem a justificativa aqui é por semelhança de triângulos, tem várias coisas que a gente pode destacar nessa construção que justificam ela.
e é uma construção bem legal. Aí eu quero que vocês agora deem uma olhada na construção no método 2. Aqui embaixo, ó, a gente tem a construção, a representação da construção e os pontos gerados aqui, a justificativa, né, como a reta é paralela, então os triângulos são todos semelhantes. E aí, por construção, a gente tem 1/5 do segmento. E aí, isso, por consequência, leva o segmento, primeiro segmento gerado em AB, aqui, ó, o KB, também vai acompanhar a proporção de 1/5, por semelhança de triângulo. Aí vocês vêm para a próxima página, ó, página 47, tem a construção do segundo método. Aqui está o desenho, é bem legal essa construção também, e tem a justificativa aqui. Então, eu deixo como tarefa para vocês fazerem essa construção pelo segundo método e me enviar a foto como vocês já fizeram em outra atividade, beleza? Vou deixar descrita a atividade lá no Google Classroom e com prazo de construção até a semana que vem. E amanhã nós temos uma aula também, que é o último horário da quinta-feira. Eu não vou postar a PNP nova amanhã, eu vou deixar esse horário para vocês trabalharem nessa atividade e fazerem essa construção pelo segundo método. Eu quero que vocês façam a construção também dividindo em 5 segmentos, o segmento original em 5 partes iguais. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha sido uma boa aula. Um abraço para todos e até a próxima aula.